Boa noite, boa noite, boa noite, Luan. Começando mais uma live, 12ª live. Estão me escutando bem? Se tiverem, manda coração, acenem. E é isso. Hoje a live é com o professor Fabiano Luzes. Boa noite, Daiane. Boa noite. Aguardar o professor entrar. Que legal, que bom que está dando certo. Estão gostando do projeto, das lives? Boa noite, boa noite. Estou aguardando o professor. Eu não sei se ele já iniciou. Boa noite, Fabi. Boa noite, Fabiana também. Grato pela presença de vocês aqui. 12ª live. A gente já está chegando provavelmente aí na metade do projeto. Aí o Fabiano já está a postos. Mandou a solicitação. Aqui. Já estou aguardando o Fabiano conectando. Fala, meu querido. querido. Tudo bom? Tá me escutando bem? Tô ouvindo bem. Que bom, cara. Que bom. Deu certo agora. Eu acho que o problema foi com o pessoal do Sul. Eu fiz 2 lives lá com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Deu um probleminha de conexão. Eu vi com a distância, Valdete e com o Rodrigo, né? Sim, sim. Foi legal, cara. Foi legal. Foi bem interessante. E o projeto é justamente esse. A gente aproximar o pessoal do diálogo e várias gerações diferentes, né? E essa que é a ideia. E passar o relato, né? O relato sincero de cada um, da atividade jurídica que todos tiveram, né? O relato também, as dificuldades no concurso, dicas, e é um bate-papo, tal qual o canal de vocês aí, né? Isso aí. Papo trabalhista. E Fabiana, a última vez, a live que você me convidou e que eu fiz com você, até minha esposa me deu um cutucão aqui e falou que eu estava te interrompendo demais, eu não deixei você falar. Mas aí você falar. Eu falei, não, agora é a vez do Fabiano se vingar, porque o espaço é totalmente dele. Não, que isso, querido, que isso. Isso aí não vale entre a gente, não. Você que era o convidado mesmo. E agora inverteu aqui, você que é o convidado, né, desse projeto, já a 12ª live. Agradeço a sua disponibilidade, viu? O seu comprometimento também. E, Fabiano, começando aqui, que você tem uma carreira bem legal e bem interessante, porque eu acredito que seja um ponto fora da curva, né? Eu acho que o direito foi a 2ª graduação sua, não foi a primeira. Foi, isso. Né? E muitas pessoas não sabem que você também é formado em economia, né? Exato. Fez também, eu acho que teve uma experiência como mestrado também em economia. Também. E depois que se intrometeu na área jurídica, passou pela atividade jurídica e se embrenhou no ramo dos concursos públicos, né? Exato. E é uma história bem interessante. O pessoal também me questiona várias vezes a respeito da idade. Eu não estou te chamando de velho, não, viu? Não chamando, mas já chamando. Não estou te chamando de velho, não. Experiência, uma experiência aí. E assim, que eu acho a história muito interessante. E um perfil que nem o seu colabora demais para o incremento da jurisdição trabalhista, né? Você tem experiência, já tem um curso anterior, um curso de economia, digamos que é um curso mais pragmático em muitos aspectos, né? Dessa relação capital e trabalho. Então, você tem uma visão diferenciada do que aquele magistrado que entra muito precoce na carreira, né? Você formou na mesma turma que eu da Enamage. A gente teve um juiz com 25 anos de idade. Verdade. Do lado lá de Manaus, né? Não, é do Pará. É o Pará. Gustavo. Gustavo, menino excelente, inclusive. Excelente, bem inteligente. Mas, assim, eu acredito que a vivência que você tem, a bagagem,
E isso transmite nos seus atos, nas suas decisões, nas suas audiências. Eu acho que até incrementa, né, melhora a sua prestação jurisdicional. Bom, isso aqui é uma breve introdução. Para quem não conhece o Fabiano tem um projeto bem legal, juiz lá do TRT1. Tem um projeto com mais outro juiz, que eu esqueci o nome, é o... Marcos Dias. Marcos Dias, né? Isso. E é o Papo Trabalhista Oficial, que inclusive está no IG do Papo Trabalhista. O Papo Trabalhista não tem site ainda não, né? Não, ele tem um canal no YouTube. No canal do YouTube foi onde a gente começou, isso. Já está quase um ano já? Não, nós começamos o canal no YouTube, salvo engano, nós começamos em novembro. Eu posso ter enganado, eu acho que foi novembro. E o Instagram nosso, a gente demorou um pouco mais, até por analfabetismo tecnológico, meio do Marcos, né? Porque os dois já são depois dos 40, né? Então, aí minha filha me ensinou um pouco, né? E a gente foi melhorando, e aí acredito eu que a gente tenha começado no Instagram em março. Eu acho que foi em março. Desse ano. E aí, março desse ano. E a gente já está caminhando para 5.000 pessoas. Que legal. E é legal, a gente achou que foi legal, sabe, Só que a gente ouviu do tribunal. Nós fomos demandados pelo TRT da primeira região para fazer uma live, até por conta da penetração que a gente acabou tendo, principalmente com os advogados do Rio. Então, a Corregedoria do Tribunal pediu para a gente fazer uma sessão de 3 lives seguidas, foram 3 horas seguidas, com um projeto piloto das audiências telepresenciais no estado do Rio de Janeiro. Foi um projeto muito legal, nós falamos com o juiz, com o presidente da OAB de Teresópolis, né, que é interior Serra aqui do Rio de Janeiro, e na sequência com o juiz auxiliar da Corregedoria. Então nós pegamos os 3 focos que tratam da perspectiva das audiências telepresenciais. Então a gente ficou muito honrado com o convite, saiu no site do tribunal, no Instagram do tribunal. Mas isso foi no Instagram de vocês ou no Instagram oficial do tribunal? No Instagram nosso, no Papo Trabalhista. Legal, cara. Que legal. Foi muito... Sempre que eu posso, eu recomendo. Você já sabe disso. Obrigado. Eu sei disso. Você é um amigo. Há muito tempo já. Você é suspeito. Sou suspeito. Mas pode ficar à vontade, Fabiano. Então, se apresente aí, fala da sua trajetória, tanto como acadêmico ali de economia, de direito, e como concurseiro mesmo. Vamos lá. Assim, eu costumo dizer... eu brinquei com você, mas eu não tenho nenhum problema com relação a isso, até porque eu acho que a idade, se a gente tivesse uma sociedade indígena, eu acho que eu estaria caminhando para o ápice da sociedade, né? Mas a gente vive numa sociedade, né, ocidental, que infelizmente os cabelos brancos são desprezados na nossa sociedade, né? Basta ver o desemprego no pessoal acima de 45 anos. Mas, assim, de fato, assim, eu comecei a minha vida, eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei. A minha formação, e aí eu vou denunciar um pouco a minha idade, em 95 eu entrei na Faculdade de Economia na Universidade Federal Fluminense. E fiz economia e, na sequência, eu já entrei no mestrado em economia. Eu tinha uma intenção clara de trabalhar com o mercado financeiro, né? Estudava para o mercado financeiro, conheço um pouco de bolsa, conheço um pouco de ações. Era bom aluno, fui pesquisador do CNPq. Mas aí é interessante, a vida tem os seus percalços, né? Alguns têm fé, outros acham que são incidentes que acontecem na vida. Mas é interessante porque durante o mestrado pintou um clique de não é isso que eu quero. Então eu estava para defender a dissertação do mestrado, terminei todos os créditos, um capítulo pronto da minha dissertação e simplesmente abandonei o mestrado. Abandonei, não terminei, não concluí. Depois disso, eu fui para a iniciativa privada e trabalhei em todos os... assim, comecei do cargo mais baixo na iniciativa privada, trabalhei em área comercial, trabalhei em setor financeiro, desde daquele setorzinho, desde o cara que atende o telefone para fazer coisa mais simplória, até ser coordenador financeiro de contas a receber, depois eu fui coordenador financeiro, até o ponto que eu cheguei a gerente financeiro. E é interessante que o direito entrou na minha vida como literalmente um acidente. Eu sou muito cartesiano na minha vida, sabe? As minhas decisões elas são muito pautadas em racionalidade. E sim, eu trabalhava numa empresa que é espalhada no Brasil inteiro, chamada Hermes, que era um catálogo shopping, era uma revista, né, que, tipo um livro assim, né, que você tinha dentro dela produtos para você comprar. Não tinha site na época, né? A gente está falando de 99, 2000, o e-commerce estava começando, né? E aí
eu trabalhei nessa empresa e rodei em muitos lugares. E essa empresa é interessante, porque o meu gerente financeiro, Marcos Bocaiúva, o nome dele, ele é muito ele é da minha idade, ele tem 3 anos a mais que eu. Então eu olhei para ele e pensei, velho, nunca vou ser gerente da empresa. Porque para ser gerente, eu brinquei com ele e falei, cara, para ser gerente das duas, uma. Ou você vai morrer, eu não quero que você morra. Ou você vai ser mandado embora, eu não quero que você seja mandado embora. Ou você vai ser promovido, mas era uma empresa de origem, né, judeus, né? E existe uma tendência muito grande deles, pelo menos a empresa em questão, de contratar pessoas que tivessem, né, que participassem lá da convivência da sinagoga. Então era muito difícil ascender a ser diretor. Então eu me vi limitado. E aí eu acabei entrando no direito, comecei com a minha esposa, com a Adriana, e falei, eu acho que eu vou fazer direito para abrir uma chance, porque a empresa tinha o jurídico dela terceirizado. E foi assim que o direito entrou na minha vida. E aí, no meio do caminho, no primeiro período, eu já fiz um estalo de tipo, cara, eu não quero mais trabalhar para os outros, eu não quero mais... modéstia à parte, eu era bom no que eu fazia, tá? Mas não quero mais ficar trabalhando para enriquecer os outros, eu quero fazer uma atividade que ajude o Estado. Foi assim que o direito entrou na minha vida. E aí o concurso entrou. E aí, no meu primeiro período da faculdade, eu comecei a estudar focado em ser magistrado federal. E interessante por quê? Porque com a minha formação em economia, né, em finanças, então você tem direito previdenciário, você tem direito econômico, tributário, financeiro, tributário, crimes contra o sistema financeiro nacional. Então você tem um leque enorme. E assim eu fiz. Eu fiz a faculdade de Direito, diferente né, da grande parte das pessoas que entram com 18 anos, eu já tive 18 anos e fiz a faculdade de Economia sem muita... Queria farra, queria bagunça, né? Então eu fiz a faculdade de Direito, já era casado. Então, eu fiz focado em passar no concurso. Então, direito trabalhava ainda, né? Ainda trabalhava. Eu li, para você ter uma ideia, na graduação, Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu estudei livros muito pesados na graduação, já me preparando para a magistratura federal. E aí, caminhando um pouco mais, eu terminei a faculdade e estava fazendo o curso, vou fazer a propaganda que não tem nenhum problema, né? Eu estava fazendo o LFG. Aí eu fazia o curso do LFG, preparação para a magistratura federal. Encontrei com um amigo na rua. Isso foi uma coisa assim, são coisas que acontecem que você não sabe explicar. Ele me encontrou na rua e falou, ei, Fabiano, como é que você está? Eu, cara, estou estudando e tal, estou estudando muito e tal. Aí ele, cara, você continua estudando para a magistratura federal? Eu continuo. Aí ele, por que você não faz para a magistratura do trabalho? Esse papo aconteceu na rua, assim, coisa de 15 minutos. Eu falei, cara, eu detesto o direito do trabalho. Foi assim que eu comecei. O papo foi assim. Aí ele falou, cara, mas é uma bobagem, você acha que você vai ser juiz federal, você vai julgar o quê? A Caixa Econômica Federal e INSS. Foi assim, ele acabou com o meu sonho de tributos e tal em 30 segundos. E aí eu fui para casa com aquela informação. Aí ele falou para mim, Fabiano, você é um cara muito racional, são 24 TRTs no Brasil, na época tinha muito concurso, né? Sim. Então são 350 vagas por ano, mais ou menos. Então, e aí eu cheguei em casa e falei com a minha mulher. Aí eu falei, Adriana, o que você acha disso? Ela, você tem certeza? Você vai fazer uma virada de 180 graus na sua vida. Você vai deixar uma coisa e vai para outra. Eu falei, cara, eu acho que racionalmente pode compensar. E aí eu terminei o LFG e me inscrevi num curso para aprender direito do trabalho, que eu não sabia direito do trabalho. Eu não sabia nada. Minha mulher sabia mais direito do trabalho do que eu. E aí eu fiz um curso básico, aprendi assim, o beabá do beabá e comprei 2 livros. Foi assim que o direito do trabalho entrou na minha vida. Eu comprei o livro do ministro Maurício e comprei o livro de processo do nosso querido amigo, né, colega do TRT2, Mauro Schiavi. Sim. E o do Mauro foi engraçado porque eu não sabia se eu comprava do querido Bezerra Leite ou do Mauro. Então eu fui para Saraiva e peguei os 2 livros. E abri no mesmo capítulo. Abri um capítulo que tratava de intervenção de terceiros no direito do trabalho. E aí, quando eu li os 2, a leitura, para mim, claro, cada um tem a sua, né? Mas para mim se adequou, encaixou a leitura do livro do Mauro. É claro que depois eu comprei o do Bezerra Leite, mas para o concurso eu estudei pelo Mauro. E foram minhas bíblias para o concurso. E dali eu comecei, cara. Comecei, estudei. O primeiro concurso que eu fiz, eu lembro que foi em 2012. O primeiro concurso que eu fiz foi em 2012 para o TRT da 15ª região. Primeiro concurso. E alguns amigos meus já estudavam, né? E eu fui fazer esse concurso sem ler uma súmula OJ. Eu não conhecia nenhuma súmula OJ do TST. Olha que loucura, né? Você hoje pensa assim, cara, como é que você pode fazer uma prova assim? Mas fiz.
E eu fiquei a 9 pontos do corte. Aí você vai falar, pô, você, cara, que brilhante. Mentira, não tem nada de brilhante. Eu fui muito mal em trabalho e processo de trabalho. Só que eu tava, minhas notas em penal, eu gabaritei penal, eu fui muito bem em processo civil, constitucional, administrativo, por conta da carga da magistratura federal. Sim. Me ajudou muito. E aí o meu segundo concurso foi para o TRT da 16ª região, Maranhão. E eu passei para a segunda fase, no meu segundo concurso. Isso sem saber súmulas, nada disso. Foi assim que o concurso entrou. E eu vou te confidenciar uma coisa, Watson, é uma coisa que eu demorei muito para perder. Eu sempre fui muito vaidoso em termos intelectuais. Então eu sempre me achei um cara inteligente, eu sempre achei... Eu não era assim, eu não era arrogante, mas eu era vaidoso. Eu gostava de que as pessoas me achassem inteligente, sabe? Sim. Então, quando eu passei para a segunda fase do Maranhão, eu lembro assim, como se fosse ontem. Eu falei para minha mulher, esse concurso vai ser mole, eu vou passar muito rápido, eu achei que fosse demorar muito. E aí é um ledo engano, né? Porque o concurso, ele parece assim, parece o Indiana Jones, né? Ele tem várias armadilhas. E aí você vai me perguntar, quantos concursos eu fiz? Eu passei no meu segundo concurso, eu fui para a segunda fase, eu fiz 29 concursos. 29, né? 29. E específicos para a magistratura do trabalho. Só para a magistratura do trabalho. Eu nunca fiz nenhum outro concurso assim. Na área de economia eu fiz para Petrobras, BNDES e tal, mas para a magistratura do trabalho foi um total de 29. Você veja, eu passei no segundo concurso, eu fui para a segunda fase e demorei 29 concursos para ser aprovado. E aí é interessante porque muito da minha vaidade pessoal me prejudicou no meu caminhar, sabe? Eu não ouvia os outros, assim, eu achava que eu me auto-bastava. Então, eu tive ajuda, por exemplo, perdi nessa prova, só para ficar numa linha reta. Depois dessa prova, eu fiz várias provas de primeira fase de novo, e sem brincadeira, 12 provas seguidas eu perdi por 1 ponto. 12 provas seguidas, por 1 ponto. Eu já perdi 4 por 1 ponto. Né? Eu perdi 12. Teve horrível, uma né? em Alagoas. Pior, a de Alagoas eu passei e na dos correção, recursos, né? Dos recursos, eu saí. Então, e foram coisas que foram me minando, cara, sabe? E foram me fazendo repensar um pouco alguns conceitos. E aí depois, em 2000, e agora não me recordo quando, teve a prova do Rio Grande do Sul. Foi a primeira. Foram 2 concursos seguidos no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu estava fazendo Rio Grande do Sul e Rondônia junto. Eu tinha passado nas duas... Eu passei nas duas primeiras fases. Né? Eu já estava numa fase de passar na primeira fase. Né? E depois que eu entendi como funcionava, né? O concurso, a nota de corte, depois eu até... No antigo Correio Web, não sei nem se funciona. Sim. Eu ajudava lá nos cortes, né? Fazia as notas. Eu lembro. Eu nunca mais perdi na primeira fase depois que eu entendi como funcionava o concurso. E aí, eu passei na segunda fase do Rio Grande do Sul. Eu não fui fazer a prova de Rondônia, porque eu tomei uma decisão em família. Né? Eu acho que concurso é uma decisão de família, não é uma decisão minha. Então eu cheguei para minha mulher e para minha filha já era nascida, eu perguntei, gente, olha só, eu tenho 2 concursos. Eu tenho um concurso de Rondônia e tenho um concurso do Rio Grande do Sul. O que vocês preferem? É claro que uma família, para pessoas que estão acostumadas, né, cresceram no Sudeste, cresceram em grandes centros, a resposta das duas foi o Rio Grande do Sul. Claro, foi isso. Exato. Foi essa a resposta. Mas eu queria ter feito a prova de Rondônia. Racionalmente falando, eu queria ter feito a prova de Rondônia. E aí eu fui fazer a prova do Rio Grande do Sul, passei na segunda fase. A minha primeira e segunda fase, depois de muito tempo, eu passei também. Aí, lembra da vaidade do Maranhão? Sim. Voltou de novo. Apareceu de novo, não Aflorou. estava curado. De novo eu falei, muito fácil esse concurso, vou passar. Agora nunca mais eu perco. E aí, novamente, eu perdi na sentença, né? Eu perdi na sentença, porque era uma sentença, até uma sentença boa para fazer, e fiquei mais um tempão batendo na segunda fase. E de novo a vaidade, de novo a vaidade, de novo a vaidade. E, rapaz, eu vou te contar, eu tive que fazer eu joguei muito tempo a culpa nos corretores de exercício, né? A gente fazia os exercícios, né? E aí, quantas vezes eu falei para Marquinhos de Caleste, você não está corrigindo meu exercício direito, meu exercício está ótimo. Quantas vezes eu tive essa pachorra, essa vaidade de falar isso? Até o momento que eu tenho um grande amigo de concurso, que você deve lembrar, o Márcio Moura, que é juiz na segunda região. Márcio é um irmão que o concurso me deu. E o Márcio falava, Fabiano, a quantidade de conhecimento que tem na sua cabeça é impressionante. Ele falou isso para mim. Só que você não consegue botar isso no papel. Você é prolixo, você se perde. E aí eu fiquei macho da vida com ele.
E aí a minha mulher, um dia, eu voltei de um concurso como esse, e assim, num momento de incredulidade, queria abandonar tudo, dei um soco na parede, eu sou meio, sabe, eu sou meio, gosto de fazer uma dramaturgia. E aí foi a única vez que a minha mulher brigou comigo. Ela botou, senta aí agora, que agora você vai ouvir tudo que você tem que ouvir. E aí ela destilou o rosário, né? Mas olha, mas bateu de mão fechada no nariz. E aí depois começou a mudar um pouco, sabe? E, engraçado, eu sempre tive um mito com relação ao TRT da terceira região. Até porque a gente, né, o ministro Maurício veio de lá, o ministro Luiz Felipe, Freire Pimenta, muitas pessoas de grande gabarito dentro na área trabalhista vieram de lá. Eu não me achava nunca capaz de passar naquele concurso. E aí aconteceu de eu passar para a segunda fase em Minas Gerais. E aí eu fiz a segunda fase, foram as duas juntas, né? Uma num dia e outra no outro. E a minha filha tinha acabado de mudar de escola. Acabado de mudar de escola para uma escola nova, ela estava em adaptação, foi a festinha dela de junina, e eu não pude comparecer. Eu cheguei, eu chorei dentro da sala de prova. Do meu lado tinha Elizabeth na atividade, juíza hoje no TRT da primeira região. E do outro lado, Elisa, que hoje, né, foi juíza, inclusive em Rondônia. E Elisa chegou para mim, Fabiano, calma. Eu lembro como se fosse ontem, as duas pegaram na minha mão, tinha mais uma outra colega que não passou no concurso. Ela, calma que vai dar certo. Eu estava muito nervoso. E aí eu fiz a prova. Mas assim, passou, não passou. Eu estava muito irritado. E aí eu acabei passando. Aí vamos uma prova que teve muita nota 1. O pessoal ficou muito chateado. Não sei se você lembra dessa prova. Eu fiz essa prova. Você fez? Fui reprovado. Eu também estava com essa vaidade também. Eu tive uma impressão totalmente diferente. Mas, olha que paciência. Coisa. Eu estava trabalhando, né? Trabalhando o dia inteiro, fazendo operação financeira. Eu que representava a empresa junto aos bancos. Então, eu estava lendo balanço, um monte de coisa. Aí começou a ter as notas, 1,5. Vou ver isso. Não passei mesmo. E aí continuei trabalhando. Daqui a 1 minuto me liga Márcio. Me ligou Jedson, me ligou Dinei, que também é um colega que não desistiu, mas de Minas Gerais. Me ligaram, fantástico. Você passou, cara. E eu cheguei, vocês estão brincando. Você todo mundo tirou 1, como é que eu passei? E eu tinha passado. Cara, foi assim, uma coisa muito interessante, porque você não conta com aquilo. Não conta. Eu juro pra você que eu não contava com aquilo. Eu já estava naquela fase de pensar que eu não ia mais ser aprovado. E aí veio aguardando o resultado da sentença. E aí eu estava aguardando o resultado da sentença. Aí depois eu passei para a sentença também de São Paulo, na sentença de Minas, e passei para a segunda fase do TRT da 23ª região. E aconteceu uma coisa que eu estava postergando muito tempo, que era ir para Disney. Eu tinha um sonho de ir para Disney, nunca tinha ido. E eu tinha planejado a minha viagem toda. Wagner, foi muito engraçado. Eu planejei todos os parques para estar num local onde tivesse Wi-Fi para poder acompanhar o resultado das provas lá dos Estados Unidos. O pessoal, muito engraçado, muitos amigos nossos postando nos grupos. Não, um amigo que fez a prova que estava nos Estados Unidos, esse amigo era eu. Primeiro, um sonho de infância, cara. Eu sou apaixonado por aquilo lá e eu decidi, aloprei, sabe? Tipo assim, eu vou, não quero saber, quero. Em resumo, nenhuma das 3 provas deu resultado lá. Nenhuma, porque todas as 3 foram adiadas. Quando eu voltei, eu lembro como se fosse ontem. Rapaz, a vida tem coisas. Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei num sábado. Foi num sábado não, perdão, numa segunda. Segunda ou terça. Bom, cheguei no avião, chegamos em casa muito cansado, 8 horas, né? Classe econômica, né? Não tem como pagar. Cheguei morto, aí saiu o resultado de São Paulo, meio-dia. Resultado de São Paulo, resultado da sentença, eu tinha tirado 4,75, uma coisa assim. Aí a irritação vem, né? Pô, eu vou ficar esperando isso não, cara. Eu vou dormir, eu tô cansado. Aí Márcio ligou para mim e falou, aí ele falou um palavrão para mim, né? Falou uma coisa lá, você é muito não sei o quê, eu vou comprar para você, seu cabeça dura. Aí eu, tá bom, se você acompanhar, você me liga depois, você já sei que você não vai ligar mesmo. E aí comecei a arrumar a casa, né? As coisas de viagem. Cara, meia hora depois, fico arrepiado lembrar isso, cara. Meia hora depois o Márcio me liga e fala assim, velho, você passou. Emocionado, cara. Ele falou emocionado do outro lado. Eu não acreditei. A Adriana, quando viu aquilo, olhou pra minha cara e só de olhar pra mim, ela já sabia o que tinha acontecido. E a Adriana começou a chorar. E começou a chorar copiosamente. E o concurso a gente faz muitos amigos, né, cara? Você é um amigo que o concurso a gente fez. Eu recebi ligação de todos os DDDs do Brasil. 21, legal, 51, 11, 71. As pessoas acompanhavam, né? Então,
E assim foi. Aí depois aconteceu, né? A gente, né, foi a preparação e aí a gente acabou sendo aprovado para, né, para o TRT da terceira região, que eu nunca achei que fosse. Voltei rápido para o Rio de Janeiro e estou no Rio de Janeiro desde 3 de junho de 2015. E aqui estamos. Cara, que legal, cara. História bem interessante. E Fabiano, tem alguma coisa? Você já falou da vaidade, isso também me atrapalhou de certa forma, principalmente em segunda fase. Eu acho que você tinha um perfil parecido com o meu, naquele afã de querer demonstrar conhecimento, escrever demais, fugir do tema, que é coisa bem comum desses tipos de perfil, né? Uhum. E você não escreve o básico. Você já foge do tema, coloca informação que o examinador acha desnecessária. Exato. E é complicado. E você falou também que teve uma experiência não tão boa com a primeira fase, lá no início, e depois isso Foi. mudou. E o que você tem de dica para a primeira fase, especificamente? O que te auxiliou? Sabe que eu acho uma coisa muito legal? Eu não sei se você fez isso. Eu fiz um programa, literalmente um quadro de estudo. Eu tinha muito pouco tempo para estudar, então deixa eu até colocar isso junto. Eu trabalhava e estudava, né? Eu era o provedor da família, porque a gente tinha feito um trato, da minha família. Sim. Foi, minha filha nasceu, minha mulher, a gente não queria terceirizar a educação dela, então a gente, em comum, chegamos a um consenso. Ela parou de trabalhar e eu me matava o dia inteiro, saía de casa às 8 horas da manhã, chegava em casa meia-noite, porque eu trabalhava o dia inteiro e estudava 4 horas por dia, o limite de tempo que eu tinha. Eu estudava de segunda a sexta, 4 horas. Nunca estudei mais do que isso. Salvo depois, para a sentença, que eu incluí sábado e domingo. Mas durante a semana, trabalho em economia, nada a ver com direito, não via nada de direito durante o dia, e 4 horas no final do dia. E aí eu fiz o meu quadro, né, que foi, né, eu comecei a ver as minhas carências, eu peguei o resultado estatístico dos meus resultados de prova e comecei a ver onde estavam as minhas carências. E aí eu fiz nesse quadro, eu plotei no quadro e coloquei, olha, a primeira hora de estudo que eu estou menos cansado, eu vou focar as matérias que eu tenho mais dificuldade. Nessa época eu já estava bem em direito do trabalho, já tinha estudado tudo, né? E aí eu fui transformando o estudo num estudo mais racional. Então, meu material, por exemplo, era tudo marcado, né? Então, eu só estudava as marcações. Eu lia CLT mais de 200 vezes. Tranquilamente. Mas eu não li todo o texto, não faz sentido a gente ler todo o texto. Hein? Então eu li uma primeira vez a CLT toda, marcando os principais. Li uma segunda vez criticando, e numa terceira vez eu comecei a só pegar palavras-chave. Então quando eu estudava para a prova, né, eu só estudava as palavras-chave e eu já lembrava o artigo inteiro. Né, de tanto que você lê aquilo. Isso me deu uma velocidade, porque a gente lê a CLT inteira, 918 artigos, 23, agora não me recordo o número total, você demora, sei lá, 2 meses. Para você ler nesse esquema que eu fiz, eu demorava 2 semanas. Então eu otimizei o meu estudo da lei, percebe? Então eu racionalizei o estudo da lei. E comecei a fazer muito exercício. Então, gradativamente, cara, isso é uma coisa... É treino. Primeira fase é treino. E aí, quando eu achei a mão no treino, eu nunca mais perdi. Eu comecei a passar com 8 pontos de vantagem, 9, 10 pontos de vantagem. E aí entrou na necessidade de você priorizar a segunda fase, né? E aí a segunda fase, eu comecei a estudar menos para a primeira e mais para a segunda. Eu só estudava para a primeira na véspera da prova. Então eu tinha um cronograma de 21 dias de estudo, eu conseguia exaurir todo o conteúdo do edital em 21 dias. Todo. Eu lia todo o edital em 21 dias, porque ele era tudo marcado. Então, eu conseguia fazer isso estudando em 4 horas naquele esquema que eu te falei. De segunda a sexta, 4 horas por dia. E aí, na sequência, né, necessidade de fazer exercício, eu incluí sábado e domingo. 6 sábados de manhã eu ia para a UF de carro cedo e fazia treino, né, de questão, e no domingo fazia treino de sentença. Mas não eram todos os sábados e domingos, né? Eu fazia isso em 2, mais ou menos. Então, o meu estudo era esse. Se a gente analisar, eu estudava 24 horas a 28 horas por semana. Eu vejo as pessoas muito preocupadas com o número de horas. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que a gente tem que estudar com qualidade. Né? E o meu estudo era com qualidade, sabe? Eu sempre prezei isso. Eu não posso perder de vista a qualidade do meu estudo. E fez curso? Fez vários cursos, né? Para a segunda fase de sentença? No geral. Curso na primeira fase, eu não fiz nenhum. Eu só fiz, o único curso que eu fiz
foi aquele para me tirar do analfabetismo funcional. Foi um curso Sim. que a professora Volha deu, né? E eu aprendi direito do trabalho assim, digamos assim. Eu olhei aquilo ali e vi, caramba, já entendi quais são os elementos da relação de emprego. Sim. Depois daquilo, foi livro, foi só o livro. Sim. Eu comigo mesmo. E para a segunda fase de sentença, fez de correção? Fiz. Inclusive, a minha querida amiga Roberta, do Preparo Jurídico, aqui acompanhando a gente, Sim. Fiz muitas sentenças com ela. Querido. E mais, olha que coisa engraçada. Na Anteved, você também, né? Você chegou a fazer e depois chegou a trabalhar também lá com Foi, fiquei um tempo, 6 meses lá. Eu também. A Roberta é uma querida amiga, muitos colegas nossos que hoje atuam aí, têm uma boa carreira, começaram lá no Preparo Jurídico. E na véspera da prova de Minas, meu querido amigo Fábio Monterani, juiz de São Paulo, tinha corrigido a minha questão discursiva, tinha me dado 2,5 sobre 10. Nossa, eu fiquei alucinado, cara, alucinado. Eu lembrava daquilo e veio na hora, eu cheguei, cara, eu falando comigo, né? Pô, você é uma besta, você é burro, você não consegue nem um exercício tirar nota boa. Mas, sabe, aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu fui para a prova com raiva daquele resultado. Depois eu até falei com o Fabinho, né? Falei, Fabinho, muito de eu ter conseguido é mérito seu, porque eu fiquei com tanta raiva sua, porque eu fui assim, não, eu vou mostrar que eu sou melhor. Assim. Que legal. E para a prova oral, teve curso? Como é que foi? Teve. A sua preparação para a prova oral? Na prova oral, Max, aconteceu o seguinte, eu sempre foi... A minha experiência profissional, como você falou, me colocou num estágio de vida pessoal, numa maturidade um pouco diferente da maior parte dos nossos colegas, né? Eu, quando fui fazer concurso, eu fui aprovado para o concurso com 38 anos. Né? Então, quando eu fui fazer essa prova, eu tinha uma certa facilidade de falar em público, eu já dava palestra em eventos de empresa, da minha empresa, falava para 500, 400, 600 pessoas. Isso me facilitou muito. Não significa que tenha sido fácil, mas eu estou falando assim, me facilitou no sentido da desinibição para falar em público. Agora, você tem de 20 a vida concursal está em jogo. Né? Então, eu fiz muitos treinos, muitos. Eu fiz treinos, fui para São Paulo, o meu querido amigo Milton, nosso colega juiz em São Paulo, me ensinou muito a perspectiva postural, fiz mais diversos. Yuri me ajudou muito, meu querido amigo Yuri Pinheiro me ajudou muito. Marcel está aqui também, né, para ser justo, nosso querido Marcel, juiz do TRT da 15ª Região, foi um querido amigo também que me ajudou muito, dentre outros, sabe? E os meus colegas de concurso, a gente se ajudou muito. Né? O Diego Petati do meu concurso, o Início Rezende, que hoje tem uma bela carreira aí ajudando pessoas, da minha sala também do meu concurso, passamos juntos também em Minas Gerais. Então, eu tive o prazer de ter excelentes colegas que me ajudaram. E na prova, cara, fiz uma coisa também que eu recomendo. Eu fiquei um pouco ansioso para a prova, então eu fiz massagem, eu comecei a fazer massagem, efetivamente, toda semana eu ia para fazer massagem e fiz acupuntura. Foram foi um investimento que eu fiz na minha vida para poder chegar um pouco mais... Ó, é eles aí, ó. Marcel, acabou de colocar aqui. Querido amigo, um abraço. Acabou de postar aqui pra gente. Essa da massagem é inovadora, viu? Juro. Pra acalmar foi, cara. Né? Toda semana eu fazia massagem e acupuntura. E me ajudou muito. Foram 2 meses fazendo isso periodicamente. Além dos treinos, eu fazia treino sozinho, fazia treino com a minha mulher, fazia treino em espelho. Então, mas a ajuda foi fundamental. Fundamental. Cara, que legal, viu? E, Fabiano, você também, você sabe que eu lembro de um fato, acho que você foi uma das pessoas, um dos juízes, acho que foi você e a Brígida, né, que fizeram o discurso lá no final do encerramento, né, da Enamate. Tava o Lins na época, o Levenhagen, né, que era o diretor da escola. Foi fantástico. O Levenhagen era o presidente do tribunal, o diretor presidente, né? Desculpa. Exatamente, era o Dalazen. Era o Dalazen. Depois ele se aposentou há pouco tempo. E conta essa experiência, cara. Como é que foi? Eu lembro que você ficou bastante emocionado. Eu acho que eu estava sentado na fileira de trás. Aí você lembrou da sua filha. Foi. Como é que foi a Enamate? Como é que foi esse período? A Enamate, cara, foi um período muito legal. Primeiro porque a gente convive com colegas de todos os lugares, né? Primeiro de todos os tribunais. Segundo de
de várias origens, né? Porque você, por exemplo, hoje está em Rondônia, mas você é de Goiás, né? Sim. Então, isso é muito legal, essa troca de experiências entre os colegas de diversas localidades, cara. Eu acho que é uma coisa que, primeiro, que abre o mundo, né? Muito rica, a gente aqui no Sudeste, né, é uma pena isso. Isso é, bom, paciência, né? Né? A República foi muito tempo aqui no Rio de Janeiro, então a gente tende a uma vaidade que não deveria existir, é como se o mundo acabasse aqui em Rio e São Paulo. E o Brasil é enorme, a quantidade de variáveis que tem, né? Minas Gerais, por exemplo, é um estado-país, porque ele tem influências de todos os lugares. E foi muito bacana a gente conversar vendo a experiência sua, seja na época de Goiás, seja em Rondônia, do próprio Gustavo no Pará, que menino de ouro, 25 anos, sim. Mas assim, parece 10, né, na prova oral, né? 10 na prova oral, e não só isso, uma maturidade de pessoa, você conversa com ele, você vê, caramba, é um garoto de idade pequena, de idade baixa, muito novo, mas uma maturidade muito grande, né? E você sabe que ele tem mestrado em Direito Romano, cara, pela USP. Não sabia? Latim jurídico. Caramba, olha isso. Então, assim, se você falar algum termo em latim perto dele, ele te corrige, assim, do jeito dele, né? Daquele jeito dele, bem generoso. Aí eu achei fantástico, assim, eu nunca conheci alguém que se aventurou fazendo mestrado em latim jurídico. Que barato. Era uma coisa fenomenal. Mas é legal, assim, bacana, porque além dessa experiência, o que me deixou muito, muito feliz foi assim, a Brígida e eu naquela turma, né, nós éramos 80 pessoas, 82, por aí, né? Por aí. A Brígida e eu, nós tínhamos uma história de concurso que era muito sofrida, né? As pessoas sofriam com a gente, porque eu nem fiz tanto tempo, né? Eu fiz 29 concursos, mas numa época, caramba, mas foi uma época que tinha muito concurso. Eu cheguei a ficar 4 semanas viajando todos os finais de semana, porque os tribunais... Eu confesso que eu dei sorte nesse ponto, né? Hoje a gente tem essa unificação e corte orçamentário, um monte de problemas aí para quem está, né, caminhando aí no concurso, mas eu dei sorte nesse ponto, eu fiz muita prova. E, assim, eu acho que as pessoas enxergavam na gente a batalha que é, assim, você vencer os seus próprios demônios, seus próprios obstáculos, para estar ali. A Brígida foi reprovada numa prova oral, para quem não sabe, né? O pessoal brinca chamando que foi o massacre de Curitiba, né? Uhum. Depois Rondônia teve um caso parecido também, né? Mas Pará Curitiba foi o primeiro. Então, a Brígida, as pessoas viam nela essa coisa de, caramba, ela é um exemplo que ela não desiste, ela não desistiu. E, quer dizer, me deram oportunidade, foram generosos comigo de me colocar para junto dela ser o orador da turma. E a gente tentou trazer. Eu lembro, não sei se você lembra disso, o ministro Dall'Azen, todos conhecem, o ministro Dall'Azen sempre foi conhecido né, não só pelo linguajar dele peculiar no sentido, né, de uma norma cultíssima na forma de se expressar, mas sempre foi uma pessoa muito dura, né, sempre transpareceu isso para as pessoas, né? Sim. E ele chegou, não sei se você recorda, que ele chegou depois do nosso discurso, que eu acredito que a gente tenha tentado representar a turma, ele falou que ele ficou emocionado com o que ele ouviu. Lembra disso? Eu acho que naquela hora eu olhei para ele, eu olhei para a Brígida, tipo assim, eu acho que a gente conseguiu passar o que a gente queria, porque até a pedra, né, brincando, né, não tem nada de pedra, o ministro Dall'Azen é uma pessoa no trato diário excelente, né, para quem a gente conviveu com ele lá, né, mas vê-lo daquela forma me deixou assim, eu acho que a gente conseguiu passar o recado. Não, e teve uma homenagem bem legal também para o Lins, né? Foi. Comprou um presente lá. Foi um momento fantástico que eu recomendo a todos. E quem está, né, com esse sonho, que é um sonho real, eu posso garantir para vocês, é muito importante ter a maturidade emocional de saber que nunca vai parar de estudar. A gente vai estudar sempre. Todo semestre eu faço os cursos de Enamate, eu acabei de fazer um curso sobre instrução, eu acabei de fazer um curso de Direito 4.0, eu fiz o curso das reformas, então faço cursos na escola judicial e estou sempre lendo, estou fazendo meu mestrado agora. Fazendo mestrado, exatamente. Em Sociologia e Direito. E você sabe o que me levou a fazer Sociologia e Direito? A economia. Porque eu sou muito racional e cartesiano na minha forma de exato.
se eu não trouxer um pouco de humanidade para minha forma de pensar, eu tendo a ser um iceberg no meu julgamento, sabe? E eu vou te falar, Maxon, abriu a minha mente. Eu sou uma pessoa hoje que eu enxergo o direito de uma forma completamente diferente do que eu entrei. Mais interdisciplinar, né, cara? Totalmente. O meu mestrado é interdisciplinar, né? E o meu orientador é um cara que é meu colega de tribunal, o Roberto Fragali, que é um cara muito exigente. Ontem me puxou a orelha demais num texto que eu escrevi. E é muito bacana você pensar nisso. E te digo mais, nunca gostei tanto de economia como agora. Eu passei uma época odiando economia. E hoje eu voltei a ler minhas anotações de economia, porque direito, economia, sociologia, antropologia, é impressionante, as coisas todas elas se juntam, cara. Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, é um problema econômico, mentira, é um problema antropológico, de setorização da sociedade preta nos Estados Unidos, não acesso a muitas informações, segregação de direitos é só para dar um exemplo, né? Para ver como as coisas todas elas se entroncam, cara. É fantástico. E Fabiano, avançando um pouquinho aqui na live, o pessoal é bem curioso a respeito da sua experiência como juiz. Como foi sua primeira audiência? Se você levou com tranquilidade? Não, foi um horror. Foi um horror. Eu costumo dizer, olha que coisa interessante, a minha primeira audiência, eu nunca tinha entrado, eu só tinha entrado em sala de audiência trabalhista nunca advoguei na audiência trabalhista. Primeira vez, eu só entrava para ser estudante para pegar aquelas marcações lá, né, de atividade do núcleo de trabalho. De prática jurídica. E a primeira vez que eu sentei numa sala trabalhista, efetivamente, exercendo uma função, foi como juiz. Então eu simplesmente não sabia nem onde as pessoas sentavam. Né? E mais, olha a minha obrigação. A primeira vara onde eu atuei foi a vara da esposa do ministro Freire Pimenta. Sim. Então, olha onde eu fui me meter, na Adriana, né? A Adriana Freire Pimenta, que é do TRT da Terceira Região. Rapaz, eu estava muito nervoso. E eu acho que é uma simplicidade. A gente é muito importante, a gente nunca esquecer que os servidores são fundamentais no nosso trabalho. Exato. E eu até hoje tenho esse hábito. Eu tenho o hábito de, toda vez que eu sou designado para uma vara, a primeira coisa que eu faço, eu nunca entro pela sala de audiência, e na escola judicial eu recomendo isso para os juízes novos. Não entrem pela sala de audiência, entrem pela secretaria, cumprimentem todos os servidores, porque eles são fundamentais na nossa atuação. E os servidores me ajudam demais. Eles chegam e dizem, por exemplo, se você está no local novo, falam, esse aí é complicado, esse aí é caso assim, esse caso assado. E mostram muito como funciona. Às vezes tem uma comunicação debaixo de mesa que a gente não está vendo, e o secretário de audiência fala, tá catucando ali por baixo, estou vendo daqui. Isso parece uma bobagem, mas esse contato e proximidade nossa com os servidores é fundamental, né, na nossa atividade. E mais, assim, a minha prestação jurisdicional, sabe, eu acho que o fato de ter entrado um pouco mais velho me faz pensar um pouco diferente, sabe? Eu ouço muito mais do que falo. Apesar de estar falando muito aqui hoje, estou descontando aquele dia, como você falou para mim. Mas eu ouço muito, minhas audiências são muito longas, porque eu ouço todo mundo. As pessoas que chegam na minha sala de audiência, eu forneço o direito de falar. Nem que seja para reclamar assim, ele puxou minha orelha. Qualquer coisa. Mas eu acho que a pessoa tem que chegar ali, ele pode não gostar da minha decisão. Ele tem o direito de não gostar. Mas ele não pode sair dali achando que teve uma prestação de serviço público mal prestado. Ele não pode se sentir desrespeitado, desprestigiado. Eu sempre falo da pessoa, você é pagador de impostos, você é um cidadão e tem o direito de estar aqui, porque isso daqui é a sua casa também. E funciona, sabe? Funciona do meu jeito, né? Eu tenho um jeito um pouco diferente de fazer as coisas, mas vai funcionando. Que legal, eu comungo desse entendimento aí, viu? As minhas audiências são mais demoradas, o pessoal quer falar, eu deixo falar, tanto parte reclamante quanto parte reclamada, porque a gente está no Estado Social e Democrático de Direito, mas a gente tem que escutar, né? Tá ali, muitas das vezes os conflitos existem por falta de diálogo, né? Se você não tiver um diálogo, mesmo que a decisão seja improcedente, a parte não tem nenhum direito de
externar a indignação dela, né, cara? Eu acho que é importante isso mesmo. E é bem interessante. Eu vejo que muitos juízes, nesse afã de cumprimento de meta, né, CSJT, CNJ, corregedoria, quer olhar só o número, né, só gerir o processo, né, gerir friamente, e esquece o lado humano. Isso que Exatamente. às vezes é grave, né? Você está lidando com vidas ali, e uma decisão sua impacta diretamente ou na vida de um reclamante ou na saúde financeira de um estabelecimento, você sabe disso. E é complicado lidar com isso. Mas isso é bem interessante, ô Fabiano, passando um pouquinho aqui para a live, adiantando, tá bem legal aí, cara, a sua exposição, e já está batendo quase uns 40, quase 48 minutos. Você falou, então, da sua trajetória, falou até do curso da Enamate também, do seu histórico de concurso, mas a sua prática jurídica foi... você advogou nessa empresa que você trabalhou, não é? Para falar a verdade, não. Deixa um abraço aqui. A gente tem um colega nosso aqui do Rio de Janeiro, Roberto Gago, juiz titular de Itaguaí. Um abraço, está aqui acompanhando a gente também. Né? Tem o irmão dele é um advogado brilhante aqui no Rio de Janeiro, Luciano Gago, advogado inclusive do pessoal da FEComércio. Um abraço, Gago, está aqui acompanhando a gente também, né? Dando a experiência dele. Dizendo que ficou nervoso quando foi juiz. Foi 15 anos advogado e quando, né, passou para juiz ficou nervoso. Mas eu não advogava não, sabe? Eu era gerente financeiro da empresa. A minha atividade jurídica foi muito curta. Para não dizer que eu não fazia nada, eu dava parecer, mas um parecer quase que... entendi. Quase que assim, pessoal. Eu tinha um jurídico, né? O jurídico sabia que eu fazia concurso e aí o dono da empresa, que é uma pessoa que me ajudou num momento muito importante, porque eu fiquei desempregado trabalhando numa empresa muito grande no Rio de Janeiro, que me demandou muito à época, que me prejudicou, inclusive, no meu estudo. E quando eu fiquei desempregado, essa empresa que eu já tinha trabalhado antes, ele me chamou de volta, por motivos que talvez a gente gastasse uma live toda falando sobre a importância da reciprocidade na vida. Mas, e aí, quer dizer, ele tinha muita confiança em mim e me chamava sempre para dar parecer. Então, uma vez ele, por exemplo, fechou uma planta e queria saber o que eu achava. E estava na época da discussão da dispensa coletiva, da necessidade de participação do sindicato. Legal. Então eu fiz um parecer para ele, dizendo, olha, eu acho que precisa ouvir o sindicato. Ele não quer ouvir sindicato nenhum, naquele jeito de empresário, né? Então eu falei, olha, meu amigo, é contigo, eu estou dando a minha ideia. Se amanhã o sindicato ou o Ministério Público conseguirem uma medida judicial, você vai pagar tudo em triplo. Ele acabou dando sorte porque não aconteceu, mas poderia ter acontecido, né? Sim. Então eu acabei advogando muito pouco. Agora, advogando muito pouco não significa que eu nunca tenha advogado, né? Então eu brinquei em audiência muito, dizendo que numa sala de audiência eu já estive nos 5 lugares, né? Eu sou juiz, já fui advogado de autor, já advoguei, entre aspas, para a empresa, porque era parecerista. Foi preposto, na empresa, já fui preposto, já fui autor de processo judicial, já fui testemunha, só não fui secretário de audiência. Mesmo assim, quando a secretária exigia vai almoçar, eu fico fazendo audiência. Então, assim, me ajuda muito, sabe, Alisson? Porque você acaba tendo um pouco de uma visão um pouco mais global. Eu costumo dizer que numa sala de audiência não existe bandido nem mocinho. Eu acho que o empregador não é bandido, não acho que o empregado também é bandido. Eu acho que a gente tem problemas pontuais que acabam se generalizando. Nós temos maus empregados, nós temos maus empregadores. Né? Então eu tento ter essa visão, acabar com aquela história do juiz. Né? Quantas vezes você já deve ter ouvido? Esse juiz é pró-empresa, esse juiz é pró-empregado. Não existe isso. Não pode existir. Juiz CPF, juiz CPF. Não pode existir, gente. Porque um juiz que é pró alguma coisa, ele é parcial, ele não pode julgar um processo. Simples, né? Uma vez eu fiz uma brincadeira na sala de audiência, né? Depois disso, e aí pintou alguma coisa, eu sou muito descontraído, eu gosto muito de brincar em sala de audiência. E aí eu perguntei pro pessoal, doutora, assim, o que a senhora acha? Essa brincadeira que vocês têm aí, eu sou pró-empresa ou pró-empregado? Aí ela, não, o senhor é completamente pró-empresa. Aí eu, pois não, tá bem, legal. Lá no final, o advogado pediu a palavra, doutor Fabiano, você me permite? Eu, pois não. Tá doida. Isso é totalmente pró-empregado. Eu só me lasco com você. Eu falei, gente, eu fico muito feliz de ouvir os dois, porque eu chego à conclusão nesse momento, por
estatística e por uma pesquisa empírica que eu sou imparcial. Porque se significa que ninguém está satisfeito, significa que eu estou no caminho certo. E essa que é a luta, né, que a gente tem de passar essa imagem também, né? Exatamente. Não basta, às vezes, ser imparcial, você tem que passar essa credibilidade e imparcialidade também, né? Exatamente. E o Fabiano, passando aqui para um momento da live, conta, para quem não conhece, o seu projeto aí do Papo Trabalhista, do que ele é. Faz uma propaganda aí, que eu acho que é bem legal. E o pessoal tem esses bons exemplos têm que ser divulgados, né? E pode falar à vontade. Isso começou como uma brincadeira, sabe, Marcos? Começou como uma brincadeira por quê? Desde 2017, né, desde o dia 11/11 de 2017, a magistratura, não parece não, mas ela rachou, né? A gente criou os juízes pró-reforma e contra-reforma. Parece que a gente só pode ser binário, né? Não tem uma terceira via. E aí, a gente, sabe, eu já ficava muito contrariado com isso. A gente já teve eventos no Tribunal na Escola Judicial, Roberto Gago pode lembrar disso também, que foi uma coisa até, eu particularmente fiquei muito chateado com isso, porque as pessoas queriam aprovar teses e aí aproveitava quando estava vazio. Não, veio o pessoal que é a favor para a gente provar contra ou a favor. Quer dizer, o movimento era muito mais político do que dialético, sabe? E aquilo me deixou muito chateado à época. E aí, depois disso, eu fiquei muito tempo refletindo sobre e tal, e as pessoas se agredindo, aí o advogado agredindo o juiz, que pensava diferente, o juiz agredindo o advogado, que pensava diferente. Eu falei, cara, que mundo é esse que a gente está, que a gente não papeia, né? Não dialoga. Sim. E o Marcos Dias, que foi meu professor, inclusive, de cursinho, né, para sentença, também é professor, uma das maiores mentes do direito processual nesse Brasil, né? O Marcos, uma vez a gente conversando, a gente discutiu assim, debateu, a gente pensava muito diferente, né? Só que a gente sempre pensa diferente e a gente sempre conversa muito bem. A gente sempre, no final da conversa, a gente brinca, a gente ri. E aquilo um dia a gente veio à mente assim, cara, as pessoas hoje... Fabiano, eu acho que deu uma travada. Voltei. Voltou. Meu pai me ligou aqui no meio, eu desliguei aqui, depois eu liguei. Mas a gente deixou de conversar, né? A gente só debate hoje com quem pensa igual a gente. Sim. Aí a gente pensou, Marcos, vamos começar um papo trabalhista? E tal, a gente começou. E a gente discute, literalmente, debate, porque a gente pensa diferente. Então eu falo para ele o que eu penso, ele discorda de mim, e no final a gente é amigo. E tanto é que depois virou um jargão. Papo trabalhista, conversando a gente se entende, né? E a gente faz questão de frisar isso sempre. A gente teve, por exemplo, nas lives, nós chamamos o presidente da Amatra do Rio de Janeiro, que é o Flávio, né, nosso querido Flávio Juiz, e chamei a presidente da Ajutra, porque o Rio de Janeiro é o único tribunal do Brasil que tem duas associações, o TRT da primeira região, tem duas associações de magistrados, né? Então nós chamamos os dois. Depois eu chamei o meu querido amigo Otávio Calvé, que é presidente hoje de uma associação nacional trabalhista nova, e eu chamei a Noêmia também, porque a gente quis chamar exatamente os dois pontos, porque é importante ouvir todo mundo, né? Então é isso, o nosso projeto é um projeto que visa salvar ou visa resgatar a importância do diálogo e do pensar diferente, né? A dialética é fundamental, né? Eu não sei se muitos são novos, não devem saber, mas os grandes pensamentos da Idade Média nasceram de pessoas que pensavam diferente e se respeitavam, né? Newton mandava para Descartes uma carta discordando de tudo que ele falava e vice-versa, e eles escreviam depois textos das diferenças que eles tinham. E a gente tem hoje a ciência toda pautada na diferença, respeitosa. É isso o nosso projeto. O nosso projeto é isso. É prezar sempre pela diferença. Que legal. Eu estou achando que vai quase bater o tempo, mas sobra um pouquinho de espaço aí para uma mensagem final. E é isso, o Fabiano. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Que isso, por estar tocando esses projetos aí, que eu acho fantástico. A gente tem que compartilhar conhecimento mesmo. Tem que sair da caixinha, né?
Exatamente. E o debate é sempre salutar. E como você já deve ter percebido, o ofício de magistrado é muito isolado, né? Se Muito. você não se propõe a estudar, arejar um pouco a mente e dialogar, você fica estanque ali, né? E prejudica quem precisa do seu trabalho, que é o jurisdicionado. Então, isso tudo que a gente Exatamente. faz é em amor, em prol da justiça do trabalho. E obrigado mais uma vez. E se você tiver uma mensagem final para quem está um pouco desiludido para essa carreira trabalhista, para resgatar de Uhum. alguma forma, pode ficar à vontade. Vamos lá, querido. Primeiro eu queria parabenizar você. Eu acho que eu tenho o prazer de dizer que eu vi esse seu projeto nascer, porque na época que você pensou em lançar esse projeto, a gente Sim. teve uma conversa, eu nem lembro qual foi o meio, mas numa rede social dessa da vida, você comentando que ia fazer esse projeto. E eu tenho uma dívida com você, porque você à época me pediu um texto e eu não mandei. E eu lembrei isso desse dia. Eu cheguei, gente, que vergonha, eu não mandei Era o do negócio. livro, era do livro. Era do livro, era do Aham. livro. E eu falei, por que o Waxon não me cobrou? Eu sou muito cretino. Mas assim, eu fico muito feliz, porque na época eu estava, de fato, Sim, sim. mudando, tinha a questão de Minas para Rio, família, eu não parava em casa, né? A gente, quando é fim de fila, a gente roda o estado todo, né? E acabei esquecendo, peço até desculpa hoje pública aqui, Nada mas que eu isso. fico feliz de saber que o seu projeto, além de ser um projeto muito bem sucedido, é um projeto que ajuda as pessoas. E eu costumo falar, gente, assim, é claro, a gente tem que ter muita certeza no que a gente faz na nossa vida, sabe? Eu não tenho dúvida. Eu hoje, por exemplo, estou estudando uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que é inglês. Eu sempre tive muita dificuldade em inglês, mas eu me predispus a vencer esse desafio, independente de onde isso vai me levar. Eu tenho um sonho de estudar fora, né? Ficar um ano e meio fazendo uma parte do meu doutorado, se tudo correr bem lá fora. Mas eu tenho problema no inglês. Então eu nem sei se vou fazer a prova, não sei se vou fazer o doutorado, mas eu já estou estudando. O que eu quero dizer com isso? O cenário hoje é um cenário, de fato, muito ruim. Eu não vou ser demagogo aqui de ficar iludindo ninguém. É um cenário de corte orçamentário, um concurso nacional que ainda tem gente que não foi chamada. É um concurso que a gente não sabe o que vai acontecer com os orçamentos públicos de concurso no médio prazo, por conta dos efeitos da pandemia. É um monte de problema. Mas a minha pergunta que eu faço para todos, para quem está ouvindo a gente aqui é: qual é o tamanho do seu sonho, qual é o tamanho do seu objetivo versus os problemas? Porque no dia que o problema for maior do que o objetivo, a gente tem que parar, porque de fato não faz sentido. Agora, se o meu sonho, se o meu objetivo é prestar um concurso para ser magistrado do trabalho federal, qualquer coisa, mas se é isso o meu sonho, eu não posso deixar nenhuma dificuldade. Você imagina, e quem está falando isso é uma pessoa que fez 29 provas. Né? Então, não deixem nunca as dificuldades obstarem os sonhos de vocês. O sonho está ali, o sonho vai ser vivido, e é um sonho que eu posso garantir para vocês. É um sonho palpável. É um sonho que se faz se você... E não depende de ninguém. A culpa não é do Fábio Monteirani que corrigiu o exercício, a culpa era minha, a culpa do Fabiano, sempre foi do Fabiano. Né? Então é muito importante que a gente faça essa reflexão pessoal. De nós conosco, estude, busque e saiba onde a gente quer chegar. Se você souber onde você quer chegar, gente, eu não tenho a menor dúvida. Não sei se você vai chegar amanhã. Não sei se vai chegar daqui a um ano. Mas que você vai chegar é a única certeza que eu tenho. Tá ótimo, querido. Obrigado por essa conversa aí, esse bate-papo. E isso aí alegra até a minha quarentena aí, né? Que a gente está passando por um momento bem complicado. E eu estou sempre à Verdade. disposição. Qualquer coisa aí, quem sabe para outros projetos, outras lives. E quem sabe também para a segunda edição do meu livro lá no Juspódio. Se tiver oportunidade, eu vou cobrar esse. Pode cobrar. Promessa é dívida. Estou aqui, Rede Nacional, estou assinando um contrato verbal. Vai estar registrado. Está registrado. Falar para o pessoal que vai estar disponível no IGTV e também no blog. Para quem não conhece o blog, é www.magistradotrabalhista.com.br. Isso aí foi o encontro, o bate-papo com o famoso Fabiano Luiz. Muito obrigado pela disponibilidade, viu? Que isso, querido. Obrigado a você. Continue aí fazendo sempre esse trabalho. A gente tem uma advogada aqui do Rio de Janeiro, que é a doutora Fabiana Pérez, que foi uma das... Está aqui, inclusive, acompanhando e falou: eu sugeri você lá. Você já tinha feito até um convite para mim. Sim, já tinha feito o convite. É uma pessoa que te acompanha, te admira muito. A gente está aqui agora, ó, João Renda também, o nosso colega que acabou de voltar de Harvard, foi fazer o doutorado, uma parte do mestrado dele lá fora. Preparo jurídico.
preparo de... Olha a quantidade de gente boa. Velho, eu não tenho nem como agradecer mais uma vez. Obrigado aí pelo seu carinho, sua disponibilidade, sua amizade. Obrigado por ajudar aí a, quem sabe, estar formando os futuros magistrados né, da Justiça do Trabalho. Porque a gente precisa, podem ter certeza. A Justiça do Trabalho sempre vai precisar de pessoas que tenham cabeça, sejam humanos e gostem de pessoas. Isso é fundamental e eu tenho certeza que você, em todas as lives, passa isso muito bem e mostra quem você é. Vai cair. Abraço. Vamos lá. Abraço, querido.